E eu queria antes só falar que na semana passada eu iniciei falando sobre um trechinho do Macabeus, né? Que trazia e tinha muito a ver com a comunicação não violenta, o trecho que eu tinha encontrado na Bíblia. E aí eu reforcei, eu vou conhecer um pouquinho mais sobre o que é, do que se trata, né? E aí tem o primeiro livro do Macabeus e um segundo livro. O segundo livro é exatamente, se refere a o Mateus, né? Já o Evangelho Mateus, e uma forma de analisar, né? Toda aquela questão do Judas de forma mais de fora, né? Como se eu estivesse de fora e fazendo uma análise de você está envolvido. E o primeiro livro, ele traz o Macabeus, né? Quando ele fala em Macabeus, eu não conhecia muito bem, muitas vezes a gente é católico, religioso, e, né, a vida inteira e não conhece toda a história, né? Muita coisa passa sem a gente adentrar mesmo sobre os assuntos. E aí traz a questão de que o Macabeu se refere ao nome do Judas, né? Então ele coloca aqui que o título do livro surgiu do apelido de Macabeus dado a Judas, filho mais famoso de Matatias. Então se refere a... E aqui ele fala sobre, no primeiro livro dos Macabeus, se refere a uma guerra santa, né? Que se a gente está falando de comunicação não violenta, a gente também está analisando a questão da violência sobre todos os âmbitos. E aí ele já começa falando sobre uma questão que só quer trazer isso. Toda luta precisa estar em contínua revisão, a fim de que o projeto inicial não seja deturpado. Além disso, não nos esqueçamos dos riscos que implicam a luta feita em nome de religião. Então, aí ele traz esse olhar, que é um olhar também de perceber, de buscar não ser violento, né? E a gente viu na igreja, nas histórias lá atrás, muitas lutas, né? Que foram muitas guerras santas, e ainda existem muitas guerras santas, né? Existem no mundo acontecendo, mas a comunicação não violenta vem puxar toda uma leitura e uma análise de tudo isso. Até que ponto isso é legal, até que ponto deve-se ir, como é que a gente... Por isso que tem os 4 pilares, para que a gente seguir nesses pilares. A necessidade, qual a necessidade de uma luta, de uma guerra, e quais são as necessidades de quem está naquele campo, né? Então, eu estou puxando um pouco isso, porque toda a história da humanidade ela tem relatos de guerra, né? de violência, e é bom que a gente, a partir das leituras e do conhecimento sobre o conteúdo, a gente também comece a pensar, olhar aquilo e dizer, se fosse diferente, né? A Lívia está falando para ela, depois vocês me dizem se também está falhando. Mas a questão é, quando a gente olhar essas questões, do que a gente está vendo, das violências na escola, isso e aquilo, e se fosse diferente? E se como se fosse um jogo, eu vou botar isso, né? Imagina eu botar isso numa plataforma de jogo, né? Como se fossem bonequinhos, e analisar a partir de visões como quais são as necessidades de cada participante desse jogo, né? E se eu usasse a comunicação não violenta em determinados pontos, eu poderia evitar o conflito. Então, era só isso que eu queria trazer, que eu acho que isso traz para a gente começar a pensar nessa leitura, né, de forma que ela venha modificar a vida da gente. Tá, ok? E aí vamos começar, estamos no início do capítulo 6, é isso, Lívia? Oi, nós paramos aqui, para quem está com o livro, na página 106. Foi aqui no título Definição do objetivo ao fazer pedidos. Vamos lá. Para expressar pedidos genuínos, é também necessário ter consciência do objetivo. Se nosso objetivo é apenas mudar as pessoas e seu comportamento, ou obter o que queremos, então a CNV não é o recurso indicado.
processo foi desenvolvido para aqueles que gostariam que os outros mudassem e correspondessem, mas somente se preferirem fazê-lo livremente com compaixão. O objetivo da CNV é estabelecer um relacionamento fundado na sinceridade e na empatia. Quando os outros confiam em nosso compromisso maior, é com a qualidade do relacionamento e que esperamos que esse processo satisfaça as necessidades de todos. Eles podem confiar que nossas solicitações são verdadeiras, não exigências camufladas. Nosso objetivo é um relacionamento embasado na sinceridade e na empatia. É difícil manter a consciência desse objetivo, principalmente para pais, professores, gerentes e outros cujo trabalho se baseia em influenciar pessoas e obter resultados no comportamento. Uma mãe que voltou uma de minhas oficinas depois do intervalo do almoço sentenciou: macho, fui para casa e tentei. Não funcionou. Pedi que ela descrevesse o que fizera. Fui para casa e expus meus sentimentos e necessidades, exatamente como praticamos. Não critiquei nem julguei meu filho. Eu simplesmente disse: entenda, quando vejo que você não fez o trabalho que disse que faria. Fico muito decepcionada. Gostaria de chegar em casa e encontrá-la em ordem e suas tarefas cumpridas. Então, eu fiz um pedido. Disse a ele que gostaria que arrumasse as suas coisas imediatamente. Parece que você expressou claramente todos os componentes. Comentei: o que aconteceu? Ele não fez o que pedi. E o que aconteceu depois? Perguntei. Ele disse que não poderia passar a vida sendo tão preguiçoso. Eu lhe disse que não poderia passar a vida sendo tão preguiçoso e irresponsável. Pude ver que aquela mulher ainda não era capaz de distinguir pedidos de exigências. Ela ainda definiu o processo como bem-sucedido para apenas se seus pedidos fossem atendidos. Durante as fases iniciais do aprendizado desse processo, podemos nos ver aplicando os componentes da CNV mecanicamente, sem ter consciência de seu propósito intrínseco. Às vezes, porém, mesmo quando temos consciência do objetivo e expressamos os pedidos cuidadosamente, algumas pessoas podem ouvir nele uma exigência. Isso é especialmente verdadeiro quando ocupamos cargos de mando e falamos com pessoas que tiveram experiências com figuras de autoridade arbitrárias. Uma vez, o diretor de uma escola de ensino médio me convidou para demonstrar aos professores como a CNV poderia ajudá-los a se comunicar com alunos que não estavam cooperando como eles gostariam. Pediram-me que me resumisse com 40 alunos que haviam sido considerados desajustados social e emocionalmente. Fiquei impressionado com o modo como rótulos assim funcionam como suposições que se confirmam. Se você fosse um estudante rotulado dessa maneira, isso não lhe daria exatamente permissão de se divertir um pouco na escola, exigindo ao que lhe pedissem? Ao rotularmos as pessoas, agimos com elas de modo que instiga o próprio comportamento que nos incomoda, que então consideramos uma confirmação da avaliação que fizemos, já que aqueles estudantes sabiam que tinham sido classificados de desajustados social e emocionalmente. Ao entrar na sala, não me surpreendi que a maioria estivesse debruçada na sala gritando obscenidades para os colegas no pátio abaixo. Comecei com um pedido. Gostaria que todos se aproximassem e sentassem para que eu diga quem sou e o que gostaria que fizéssemos hoje. Cerca de metade dos estudantes se aproximou, sem saber se todos haviam escutado, repetiu o pedido. Com isso, o restante dos estudantes se sentou, com exceção de 2 rapazes, que continuaram debruçados no parapeito. Infelizmente, para mim, esses 2 eram os maiores alunos da turma. Com licença, disse a eles, um dos senhores poderia me dizer o que vocês me ouviram dizer? Um deles se virou para mim e ridicularizou. Sim, você disse que nós tínhamos de ir até aí sentar. Pensei comigo mesmo. Epa, ele entendeu o meu pedido como uma exigência. Eu disse bem alto, Senhor, aprendi a sempre tratar de Senhor pessoas com bíceps como os dele. Ainda mais quando um tem uma tatuagem. O Senhor estaria disposto a me dizer como eu poderia tê-lo feito entender o que eu poderia de modo que isso não soasse como se eu estivesse lhe dando uma ordem? Hein? Tendo assim condicionado a esperar exigências de autoridades, ele não estava acostumado à minha abordagem diferente.
Como posso fazê-lo entender o que espero do Senhor, sem que pareça que não me importo com o que o Senhor gostaria? Repetir. Eliseu estou por um momento e sacudiu os ombros. Eu não sei. O que está acontecendo entre o Senhor e eu neste momento é um bom exemplo do que eu gostaria que conversássemos hoje. Acredito que as pessoas podem gostar muito mais da companhia das outras pessoas quando sabem dizer o que querem sem dar ordens. Quando eu lhe digo do que eu gostaria, não estou dizendo que tenha de fazê-lo, sob pena de eu não tornar sua vida uma desgraça. Não sei como dizer isso de maneira que o Senhor possa confiar. Para meu alívio, isso pareceu fazer sentido para o rapaz, que, juntamente com um amigo, veio a passos lentos para se juntar ao grupo. Em certas situações como essa, pode demorar algum tempo antes que Deu uma travada, Lívia. Acho que deu uma travadinha lá. Voltando. E agora, continua ok. travando? Não, voltou. Tá. Voltou a travar? Oi, ao fazermos, tá travando? Pode continuar, tá ok. Ah, Tudo tá. tranquilo. Ao fazermos o pedido, também ajuda se vasculharmos a mente em busca de pensamentos do tipo que transforma automaticamente pedidos em exigências. Ele deveria se arrumar sozinho. Espera-se que ele faça o que eu peço. Eu mereço um aumento. Tenho motivos para que ele fique até mais tarde. Tenho direito a mais tempo de folga. Quando formulamos nossas necessidades dessa maneira, tendemos a julgar os outros quando não fazem o que pedimos. Tive esse tipo de pensamento. O caçula não levava o lixo para fora. Ao dividir umas tarefas de casa, ele concordava com essa, mas todos os dias era uma batalha colocar o lixo na rua. Sempre eu lembrava a ele, cada um faz a sua parte, com o único objetivo de levá-la a pôr o lixo para fora. Enfim, uma noite escutei mais atentamente o que ele me dissera o tempo todo sobre não pôr o lixo para fora. Escrevi a canção a seguir depois da discussão daquela noite. Assim que meu filho sentiu minha empatia por sua posição, ele começou a pôr o lixo para fora sem que eu tivesse de lembrá-lo disso. Canção para Brett. Se eu entender claramente que não me darás ordens, em geral responderei quando chamares. Mas se te aproximares como um patrão superior e poderoso, sentirás que bateste no muro. E quando me lembrares muito devotadamente de tudo aquilo que fizeste por mim, será melhor te preparares. Lá vem outra contenda. Então poderás gritar, poderás cuspir, gemer, resmungar, ter um ataque, nem assim levarei o lixo para fora. Agora mesmo que mudes teu jeito, vai demorar um pouco, até que eu perdoe e esqueça, porque para mim parece que tu não me vias também humano, enquanto tuas normas não se cumprissem. A canção Song from Brett, de Marshall Rosenberg. Resumo do capítulo. Os 4 componentes da CNV abordam a questão de que gostaríamos de pedir aos outros para nos enriquecer a vida. Tentamos evitar frases vagas, abstratas ou ambíguas e nos lembramos de usar a linguagem positiva de ação ao declararmos o que estamos pedindo em vez de que não estamos. Quando falamos, quanto mais claros formos a respeito do que desejamos em retorno, mais provável será consegui-lo. Uma vez que a mensagem que enviamos nem sempre é a mesma que se recebe. Precisamos aprender a descobrir se a mensagem foi ouvida com precisão, principalmente quando falamos a um grupo. Precisamos ser claros quanto à característica da resposta que esperamos. Caso contrário, poderemos entrar em conversas infrutíferas, que desperdiçam um tempo considerável do grupo. Pedidos são considerados exigências quando os ouvintes acreditam que serão culpados ou punidos se não atenderem a eles. Podemos ajudar os outros a confiar em que fazemos um pedido.
não uma exigência. Se afirmarmos nosso desejo de que eles nos atentam sobre se puderem fazê-lo espontaneamente. O objetivo da CNV não é mudar as pessoas e seu comportamento para conseguir o que queremos, mas estabelecer relacionamentos fundados na sinceridade e na empatia, que acabarão atendendo às necessidades de todos. Eu vou fazer agora a pausa para comentários, tá? Oi, gente, vamos lá. Esse é o esse é o sexto capítulo, né? Só para a gente entender, e se refere ao quarto pilar, que é o pilar do pedido, né? E existe uma necessidade, e aí os 4 pilares, só para a gente retomar. O primeiro é a observação sobre a situação, sobre aquilo que está acontecendo ali, sobre a forma como eu estou expondo a minha fala, né? Será que estou sendo agressiva? Então, também tem que observar, me observar. O segundo é o sentimento. Qual é o sentimento que eu sinto em relação a algo que está acontecendo na minha frente, né? Eu sinto raiva, eu vou sentir isso no corpo, né? Meu corpo vai, de alguma forma, mostrar, né, o que eu estou sentindo. Então, observar esse corpo, muito importante. Terceiro, então vamos, observação, sentimento, necessidade. Sempre há uma necessidade embutida, né? E essa necessidade é uma forma até de resolução. Se você grita comigo, há uma necessidade que não está sendo claramente dita. Então, é a forma como eu preciso ter uma empatia de olhar para você e dizer, baixa o tom, pode falar para mim melhor sobre aquilo. E o quarto é o pedido, que é isso que eu acabei de falar agora, né? Então, pode existir um pedido. E aí ele traz claramente que, muitas vezes, até no curso que ele dá, ele ensina os 4 pilares, e a pessoa vai para casa, opa, vou começar a usar isso. E quando chega no pedido, a forma de pedir não é a forma de pedir empática, né? Mas sim uma forma que termina sendo agressiva, que é exigência. Então, a gente tem pedido versus exigência, que é o que ele fala. E o mais legal é ele trazer a situação do filho, né? Bem claramente o que aconteceu com o filho, que ele pedia para o filho botar o lixo todo dia do lado de fora, né? No horário que iria passar o caminhão de lixo, alguma coisa assim. Tinha um horário para aquilo, e a forma como ele pedia, ele achava que estava fazendo um pedido, e o filho entendia como uma exigência. E é legal quando ele próprio, né, ele observa aquilo tudo, trabalha a comunicação não violenta, porque ela tem que ser trabalhada diariamente, e aí ele chega a um ponto que ele escreve uma música, né, trazendo canção para Brad é o filho, onde é como se o filho falasse. E aí ele diz o seguinte: se eu entender claramente que não me darás ordens, em geral responderei quando chamares. Então, serve para qualquer pessoa. Se eu perceber que você está me chamando não como ordem, eu vou responder. Mas se te aproximares como patrão superior e poderoso, sentirás que bateste no muro. E quando me lembrares muito devotamente que tudo aquilo que fizeste por mim será melhor, que fizeste por mim, será melhor te preparares, lá vem outra contenta. Então poderás gritar, poderás cuspir, gemer, resmungar, ter um ataque. Nem assim levarei o lixo lá fora. Agora, mesmo que mude teu jeito, vai demorar um pouco, até que eu perdoe e esqueça, porque para mim parece que tu não me vias também humano, enquanto tuas normas não se cumprissem. E olha, quem está falando isso não é o filho, quem está falando isso é o pai, ao observar o quanto, sem perceber, ele estava tratando o filho de forma violenta, agredindo o filho, pelo que eu entendo aqui, o filho se emocionou a perceber que o pai, a partir dali, observou a necessidade do filho, o sentimento que gerava no filho, né?
e fez essa escrita. É isso. Passo a palavra para vocês. Algum comentário? Quem é que está querendo comentar? Eu acho difícil a mudança, né, Sandra? Porque é tudo tão automático, né? E geralmente aquela crença, né, de que o pai manda, o filho obedece, até ficar uma coisa assim mais neutra, é difícil. E, e o egoísmo que a gente tem também, né? Eu, meu, né? Tudo meu, eu mando, eu em primeiro lugar. É uma, é assim, uma coisa que leva um tempão para a gente abaixar a crista, né? Para falar o português assim. É uma, não é que nem diz ali, né? Quando ele perdoar, ele faz normalzinho. Mas e quando a gente abaixar também? É bem complicadinho. Não é? É um aprendizado. Né? O que ele quer trazer é que ele próprio, como o facilitador da comunicação não violenta, vivenciou essa questão. Só que ele, como trabalha isso, ele diz, peraí, eu também estou agindo errado, e veio na mente, eu vou fazer essa música, né? E ele próprio diz, eu sei que meu filho não vai me perdoar, não é tão fácil o perdão, porque também isso vem de uma história de vida da sociedade, que a forma de você educar o filho, às vezes, muitas vezes, é na autoridade, né? Mas a gente não vai dizer que não é na autoridade, mas precisa ser uma autoridade mais empática, né? Que possa também respeitar o outro, ouvi-lo e entender as necessidades dele. Não sei se vocês me veem, o que é que vocês acham. Não é fácil, né? Eu acho que parece que a gente está tudo reaprendendo a ser, né? Lívia, o que é que você acha? Eu gostaria de... Regina, vamos lá, Então, eu Regina. gostaria de fazer um comentário nesse sentido, porque eu sempre fui muito rebelde nesse sentido, porque eu nunca gostei de receber ordem, né? Tanto é que eu tinha muita dificuldade de parar em emprego, porque era aquele pessoal que queria que você fizesse tudo, né? E era ordem em cima de ordem, então eu tinha uma dificuldade imensa de parar em emprego. Aí eu fui ser funcionária pública, né? E isso depois de passar por outros trabalhos, tal, que eu já tinha mais responsabilidade, porque isso era no início dos 18, 19 anos, né? Essa rebeldia toda. Então, eu peguei uma equipe, quando fui trabalhar numa supervisão, a nossa supervisão só recebia aqueles funcionários que ninguém queria, que são os adaptados. Ninguém quer trabalhar com adaptado, porque existe os adaptados, eles são os rebeldes da prefeitura, né? São aqueles que têm muita dificuldade para trabalhar com eles. Então, eu aprendi assim, que a nunca dar ordem, mas sim delegar tarefas, né? Então, essa é a sua tarefa, né? Você vai fazer tal, da forma que você, no seu tempo, né? Mas ela é importante, porque nós somos todos tijolinhos. Então, se você não faz a sua tarefa, atrapalha a minha, atrapalha o seu colega. E assim a gente ia conversando, a gente fazia várias reuniões e o pessoal adorava trabalhar comigo, né? Eles gostavam muito de trabalhar no meu setor e era só adaptados. Os únicos que não eram adaptados lá era eu e o meu supervisor, né? E o meu supervisor, ele tinha um pouco de dificuldade de lidar com os adaptados, então eles ficavam por minha conta. Então era eu que organizava as reuniões com eles, delegava tarefas e dava tudo muito certo, né? Às vezes um começava a abusar, eu chamava, conversava, vamos tomar um café, vamos conversar um pouquinho, o que está acontecendo com você, né? Então eu acho que essa conversa toda a gente vai aplicando mesmo, né? Em toda essa situação.
E mudando um pouquinho para uma outra fala, quando eu estava participando do grupo de Pet Passe, que é um grupo que faz passe em pets, em animaizinhos, né, tal, a gente chegou no ponto da discussão sobre a questão da fala, né, de como a gente atingir as pessoas na questão dos animais, na questão da alimentação nossa, né, em relação aos animais, tal. Como que essa conversa toda é feita de uma forma violenta, né? Não existe o cara chega e fala, você come carne, você não entra na minha casa, então. Você não vai entrar na minha casa, você come carne, né? Até quando eu comecei o processo de mudar de alimentação, tudo, tinha gente que falava para mim, eu nem vou te convidar para o meu churrasco, porque você não come carne. Eu falava, não, mas eu como salada, eu como arroz, eu como farofa, né? Então, a gente sente essa coisa de como é importante a gente ter essa conversa, às vezes, de pensar na necessidade do outro, né? Mas eu sempre levava na brincadeira, né? Na brincadeira. E ele sempre era convidado para o churrasco. Enfim, né? Mas o quanto é importante a gente ter realmente... E o quanto é difícil também, nossa, ainda mais quando é em família, fica pior ainda, né? Porque essa semana passada eu passei por muito estresse, por situações aqui da minha família. Eu senti muita raiva. Eu falei, não quero mais, estou cansada, estou com o saco cheio dessa família, não quero mais essa família. A minha irmã pegou e falou assim, mas é a que você tem. Eu falei, é a que eu tenho. Né? Como é difícil a gente, às vezes, pegar e falar, olha... É muito complicado mesmo. A Luzanira tem razão, viu? Quando ela falou, né, que a gente... quando é família, então as coisas pioram. A gente consegue, muitas vezes, relacionar, aplicar mais a CNV fora de casa. Então, a gente precisa trabalhar mais essa questão mesmo familiar, né? Que eu acho que são os pontos onde pega mais mesmo. Né? A questão do lixo fora, a questão do... só eu lavo louça, só eu cozinho, só... Né? Coisa meio... isso que eu queria, essa contribuição que eu queria deixar hoje. A voz hoje está ruim, está difícil. É isso. Isso, vamos dar continuidade. A gente terminou o capítulo? Não, né? Não, continua. Terminou não. Vamos lá. Regina, só complementando, ninguém nasce numa família errada não, viu? Tá tudo certo. CNV em ação. Tem hora que a gente fica com uma raiva. Receio com o tabagismo do melhor amigo. Zeca e Lucas têm sido grandes amigos por mais de 30 anos. Não fumante, Zeca já fez de tudo que podia nesses anos para convencer Lucas a largar o hábito de fumar 2 maços de cigarros por dia. Certa vez, percebendo que durante o ano anterior a tosse intermitente do amigo piorava, Zeca acabou explodindo de raiva e de medo com toda a intensidade que represava. Zeca, Lucas, sei que já falamos sobre isso dezenas de vezes, mas estou com medo de que seus malditos cigarros acabem matando você. Você é o meu melhor amigo e quero que você fique vivo pelo máximo de tempo possível. Por favor, não pense que estou julgando, não estou. Estou apenas realmente preocupado. Lucas, não, sei que você está preocupado. Somos amigos há muito tempo. Zeca, você gostaria de parar? Lucas, bem que eu queria. Zeca, percebendo os sentimentos e as necessidades que impedem que Lucas concorde em atender ao pedido. Você está com medo de tentar porque não quer fracassar? Lucas, você sabe quantas vezes antes eu já tentei. Conheço gente que me desprezava porque não consigo parar. Zeca, adivinhando o que Lucas gostaria de pedir? Eu não desprezo você. E se você tentasse e fracassasse de novo, eu ainda assim eu não o faria. Eu só gostaria que você tentasse. Lucas, obrigado. Mas você não é o único, é todo mundo. Vejo no olhar deles. Eles acham que sou um fracasso. Zeca, demonstrando empatia pelo sentimento de Lucas.
É demais ter de se preocupar com o que os outros podem pensar quando parar de fumar já é difícil demais. Lucas, detesto a ideia de que eu seja viciado, que tenha alguma coisa que eu não consigo controlar. Zeca encara Lucas e balança a cabeça, concordando. O interesse e a atenção de Zeca aos sentimentos e às necessidades mais profundos do amigo revelam em seus olhos e no silêncio que se segue. Lucas, quer dizer, nem gosto mais de fumar. Você se sente um pária de se fuma em público. É constrangedor. Zeca, ainda demonstrando empatia. Parece que você gostaria mesmo de parar, mas está com medo de não conseguir. E do que isso faria a sua autoimagem e a autoconfiança? Lucas, sim, acho que é isso. Sabe, acho que nunca falei sobre isso antes. Geralmente, quando as pessoas me dizem para parar de fumar, eu as mando para aquele lugar. Gostaria de parar, mas não quero que toda essa pressão dos outros. Zeca, não quero pressionar você. Não sei se eu poderia aliviar seu medo de não conseguir, mas certamente gostaria de apoiá-lo em todas as formas que puder. Isto é, se você quiser. Lucas, sim, eu quero. Estou realmente comovido com sua preocupação e disposição de ajudar, mas e se eu ainda não estiver pronto para tentar? Também está tudo bem para você? Zeca, é claro, Lucas, vou continuar gostando de você do mesmo jeito, só que quero gostar de você por mais tempo. Já que o pedido de Zeca era realmente um pedido, não uma exigência, ele mantém o seu compromisso com a qualidade do relacionamento, independente da resposta de Lucas. Exprime em palavras essa consciência e o respeito pela necessidade de autonomia de Lucas. Vou continuar gostando de você do mesmo jeito, enquanto expresso a sua necessidade de gostar de você por mais tempo. Lucas, bem, então talvez eu tente de novo, mas não conte a mais ninguém, tá? Zeca, claro, você decide quando está pronto, não mencionarei isso a ninguém. Vou fazer aqui um exercício aqui, número 4. Expressão clara de pedidos. Para verificar se concordamos a respeito da clara expressão dos pedidos, circule o número à frente das frases a seguir, em que a pessoa solicita claramente que se faça uma ação específica. Número 1, eu vou ler, aí vocês depois vão falar. Vocês vão analisar se é uma expressão clara de pedidos. Número 1, quero que você me compreenda. O que vocês acham? É uma expressão clara de pedidos? Oi, aqui a gente tem a Lu colocando que é, não é isso, Lu? E a Regina dizendo que não. E aí? Vamos ver a resposta? Vamos lá. Se você circulou esse número, discordamos. Para mim, a palavra compreenda não expressa claramente um pedido de ação específica. Um pedido de ação específica poderia ser: quero que você me diga o que você me ouviu dizer. Entendeu? Quero que você me diga o que você me ouviu dizer. Número 2. Eu gostaria que você me citasse algo que eu fiz de que você gostou. É uma expressão clara de pedidos? Aqui, vamos de novo, só trazendo, Lu está dizendo que não. Não, Vamos lá, agora Lu. sim. Agora sim. Sim? Tá Se certo. naquela outra lá foi não, essa sim. Ah, tá. A clareza, na verdade, é o seguinte: o pedido, ele sempre tem uma ação embutida nele, né? Ele pede, mas está também com uma ação a ser feita. Então, eu gostaria que você me citasse algo que eu fiz e que você gostou. Eu já estou dando uma ação onde a pessoa vai ter Lá que fazer. foi uma ordem, então, né? A Mas não é primeira bem foi ordem, é um pedido, né? ordem, né? Eu me Porque tem que ter confundi. cuidado para o pedido não se transformar numa exigência, não é uma ordem. Entendi. Então, a resposta do número 2. Se você circulou esse número, concordamos que a frase expressa claramente um pedido.
Número 3. Eu gostaria que você sentisse mais confiança em si mesmo. É uma expressão clara de pedidos? Ou número Aí eu 3? fiquei na dúvida. Vamos ver, então, que a resposta aqui, ó, do número 3. Se você circulou esse número, discordamos. Para mim, sentir mais confiança não é uma solicitação clara de ação específica. Um pedido de ação específica poderia ser: gostaria que você fizesse um treinamento em assertividade, pois acredito que aumentaria a sua autoconfiança. Número 4. Quero que você pare de beber. É uma expressão clara de pedido, sim ou não? Essa não. Quero que você pare de beber. Só com uma imposição, né? Parece uma imposição. Eu quero que você pare. Claramente uma exigência, né? Uma imposição, né? Uma exigência. Olha a resposta. Se você circulou esse número, discordamos. Para mim, parar de beber não expressa claramente o que a pessoa quer, mas o que ela não quer. Um pedido de ação específica poderia ser: quero que você me diga quais de suas necessidades a bebida satisfaz e que conversemos sobre outros meios de satisfazê-las. É uma forma até de orientar, né, a formulação, né? Tipo assim, tem uma causa, né, em torno do vício. Número 5. Eu gostaria que você me deixasse ser eu mesma. É uma expressão clara de pedido, sim ou não? Sim. Eu colocaria sim aqui. Número 5. Se você circulou esse número, discordamos. Para mim, me deixar ser eu mesma não é uma solicitação clara de ação específica. Para fazer uma solicitação clara, a pessoa poderia ter dito: quero que você me diga que não vai abandonar nosso relacionamento, mesmo que eu faça algumas coisas que você não gosta. Número 6. Eu gostaria que você fosse sincero comigo a respeito da reunião de ontem. É uma expressão clara de pedido? Sim, né? Eu gostaria que você fosse sincero comigo a respeito da reunião de ontem. Tem uma ação aí. Ontem houve uma reunião e eu queria ouvir de você o que você achou, né? Então, eu estou fazendo um pedido, né? E não estou exigindo. Vamos lá ver se está certo, que a gente confunde também. Número 6. Se você circulou esse número, discordamos. Para mim, ser honesto comigo não é um pedido claro de ação específica. Um pedido claro de ação específica poderia ser: quero que você me diga como se sente a respeito do que eu fiz e o que gostaria que eu tivesse feito de modo diferente. Agora, Verdade. número Errei, tá 7. vendo, gente? Aqui, agora eu estou puxando a observação aqui do que foi. A palavra quando ele diz: eu gostaria que você fosse sincero comigo, eu já estou exigindo, né? Então, é muito sutil, e a gente tem que estudar isso, tem que entender, errar, acertar, tropeçar, levantar e seguir. Bora lá. Número 7. Eu gostaria que você respeitasse o limite de velocidade. É uma expressão clara de pedido, sim ou não? Então, a resposta do número 7. Eu gostaria que você respeitasse o limite de velocidade. Se você circulou esse número, concordamos que a frase expressa claramente o que a pessoa está pedindo. Número 8. Eu gostaria de conhecer você melhor. É uma expressão clara de pedido? Aí a resposta do número 8.
Se você circulou esse número, discordamos. Para mim, conhecer você melhor não expressa claramente uma solicitação de ação específica. Um pedido de ação específica poderia ser: gostaria que você me dissesse se está disposto a se encontrar comigo para almoçar uma vez por semana. O que eu percebi aqui? Que quando tem a generalização, não é uma expressão clara do pedido. Você tem que especificar aquilo que você quer. Tipo assim, eu gostaria de conhecer você melhor. Com melhor como? Eu gostaria de melhor... né? Tanta coisa que tem em relação a uma pessoa, né? Então, é bem amplo. Agora, número 9. Eu gostaria que você respeitasse minha privacidade. É uma expressão clara de pedido, sim ou não? 9. Se você circulou esse número, discordamos. Para mim, demonstrar respeito por minha privacidade não expressa com clareza um pedido de ação específica. Um pedido de ação específica poderia ser: gostaria que você concordasse em bater na porta antes de entrar em meu escritório. Então, já especificou o que seria essa privacidade, né? 10. Eu gostaria que você preparasse o jantar mais vezes. Tem uma expressão clara do pedido, sim ou não? 10. Se você circulou esse número discordando, para mim, mais vezes, não expressa com clareza um pedido de ação específica. Um pedido de ação específica poderia ser: gostaria que você preparasse o jantar toda segunda-feira à noite. Então, ele já falou. Já está definiu, né? Definiu o dia da semana. Mais vezes, o ano todo, os 365 dias do ano, né? A pessoa vai: não vou fazer, não vou ficar fazendo comida 365 dias do ano, né? Então, é isso, a especificação. Olivia, como a gente está acostumado o WhatsApp diminuir tudo, PQ, tá complicado, hein? Porque a gente está, né, tudo no diminutivo, com poucas letras. Esse exercício está fazendo a gente pensar lá atrás, quando a gente estudava, né? Que era nos mínimos detalhes. Nossa, esse exercício está mostrando o quanto a gente está parando de pensar, parando de falar, até na maneira de se expressar, nós estamos ficando muito atrasados. Todo mundo está errando, por quê? Porque é tudo na ordem, todo mundo só sabe da ordem, ninguém tá ouvindo ninguém está prestando atenção em mais nada. Verdade. É um exercício, né? Lu, perfeito, Lu. Que reflexão, exatamente isso. Ele até coloca no capítulo, anotei aqui: mecanicamente não. Tem uma fala dele que ele diz isso: gostaríamos de pedir aos outros para nos enriquecer a vida. E aí é aquela história, né? Aí a gente diz: por que as pessoas estão tão agressivas, né? E a gente teve um aumento de agressividade na sociedade. Até numa conversa no Instagram, um fala, o outro não entende, aí já replica com 3 pedras na mão. É exatamente isso: é o não pensar e escrever pouquinho, que não quer escrever muito. E não escreve, porque você vê, essa frase também, quando colocou assim, gostaria que você preparasse mais vezes o jantar, me veio uma coisa assim, sabe? De eu estou na cozinha fazendo um jantar e o marido chega e diz: gostaria que você preparasse mais vezes o jantar. Qual é a primeira coisa que vem na cabeça de uma mulher, né? Vamos dizer assim, era só o que faltava, né? Eu é que vou ficar me matando na cozinha. Então, você já replica dessa forma, né? E, na verdade, o que está colocando aqui, se for mais explicado, gostaria que você preparasse mais vezes o jantar, porque foi tão gostoso, foi tão delicioso, que mão, né? Que aí você diz: faço com todo carinho, vamos marcar de novo, né? Então, é a forma mesmo. Quando a gente quer cortar, porque ele, vamos dizer, a outra pessoa está querendo dizer isso embutido na mente, mas o meu raciocínio mecânico
não vai ouvir, né? O meu reptiliano vai responder. O meu Sabe cérebro desculpa, sabe o que me veio vai. aqui? Nós estamos agindo que nem esses stories do Face, do WhatsApp, que é 30 segundos, então a gente vai diminuindo tudo para caber ali. E nós estamos trazendo isso para a nossa vida, daí sai essa confusão, ninguém fala mais nada, é tudo no diminutivo. Gente, a gente precisa mudar isso urgente. Por isso que tá essa brigueira toda, esse mal entendido todo, né? Muito rico que você está trazendo. Nossa, precioso, viu? E eu vejo que a mudança começa por nós mesmos. Nós não podemos mais ficar esperando que o outro venha fazer diferente. O fazer diferente é meu. E enquanto a gente fica lá esperando... Porque hoje, vamos pegar, como que nós vamos estar podendo esperar de que alguém venha enriquecer minha vida se está tudo no diminutivo? Não dá, porque nós viemos de uma outra geração. A geração de hoje está tudo encurtando. O tempo para eles hoje é uma outra agilidade. Eles não querem perder tempo no buscar, no ficar pensando. É que nem você falou, antigamente a gente escrevia tudo, discriminava, né, tintim por tintim. Hoje, não. Ele entendeu a resposta, tá bom. Então, às vezes, a pessoa tem uma agilidade no seu conhecimento que acha que todos os outros também têm aquela mesma capacidade dele de entender rápido, ligeiro, as funções, como funcionam. Eu levo um tempo para me entender quando eu compro uma TV nova, porque eu preciso passo a passo. O jovem hoje, numa olhada, ele já sabe tudo. E nós também temos que nos adaptar a essas mudanças. Mas o que me deixou bem aqui, assim, me chamou muita atenção, foi a frase: o que nós gostaríamos que o outro enriquecesse em nós? Ou o que eu estou enriquecendo na vida do outro? Porque, às vezes, a gente só quer, né? E o que nós estamos dando, né? De volta. O diálogo entre Zeca e Lucas, eu fiquei muito assim, por que eu tenho que convencer o outro a deixar de fazer alguma coisa? Será que o outro quer deixar de fazer? Né? Se o outro... Não adianta, por mais que eu possa amar vocês, eu não vou falar para você, olha, continue estudando, continue lendo. E se você não quer? Porque nós temos lá no fundo também algumas coisas que nós não queremos, né? E aí o outro fica insistindo, porque aqui o que me ficou muito daqui, esse pedido dele era numa insistência de que ele estava querendo que o outro vivesse. E se o outro não quer viver, se acha que o cigarro é a forma de fuga dele, da vida dele? Se ele já tentou, será que ele tentou realmente? Será que ele quer realmente parar de fumar? Ou se dentro daquele fumar, ele gosta de ser visto como vitimista? Porque o outro, às vezes, acaba vendo ele um vitimista. Ai, coitadinho, ele está tentando, mas ele não está conseguindo. Então, eu vi aqui nesse daqui, por um lado, é uma comunicação violenta que o outro está fazendo com o outro. Para de fumar, isso vai te matar. Eu não quero ficar sem você, eu quero que... Então, na hora que eu li isso daqui, me chamou tudo para uma comunicação violenta que ele está fazendo com um amigo, olhando ele, por mais que ele está vendo a parte da saúde do amigo, mas ele está olhando ele, tá? É isso que me trouxe muito forte esse diálogo. Silvana, eu vi tão diferente. Eu vi uma coisa assim de um amor, do desespero do amigo para não perder o outro, e o outro, ele não parava, ele não lutava por medo do julgamento. Olha só como que é interessante. Eu vi completamente diferente.
Então, o texto, ele traz duas vertentes. Você viu de um jeito, pela empatia, né? De estar se sensibilizando, e eu já vi ali uma violência agressiva, uma comunicação agressiva de eu me intrometer na vida do outro, por mais que seja amigo. Eu estou exigindo, eu vejo o texto como muita exigência. Vai, faz, busca, tenta, para ver como que traz, às vezes, o mesmo texto, reflexões diferentes. Ô, Silvana, deixa eu só te colocar uma coisa, na narrativa do texto ele coloca, ele só aprofundou a conversa porque o rapaz deu abertura, entendeu? E aí ele vai na conversa, mas ele diz, nas entrelinhas ele vai dizendo, eu fiz uma pergunta, ele disse a mim que tinha muita vontade de deixar de fumar, porque se sentia excluído. Então, aí ele vai dando essa abertura de dar continuidade ao diálogo, porque o outro abriu espaço para. Aí, por isso que eu não vejo como uma violência, entendeu? Mas foi porque o outro deu espaço. E se muitas vezes nós damos espaço para o outro para falar, para ver se ele me deixa em paz. Porque Não, mas também nós podemos fazer isso. Mas deixa ele falar, deixa ele... Mas ele expõe que ele se sente excluído, que quando ele chega nos cantos, as pessoas ficam tudo olhando ele assim, porque ele é o único fumante. Até porque quando veio a resolução de que alguns locais podiam fumar e outros não, realmente essas pessoas que fumam, elas passam a ser excluídas. Porque eu tenho um grupo de amigas que se reúne num café, e de vez em quando uma colega minha que fuma a vida toda, ela desaparece, né? E a gente diz, cadê fulana, cadê fulana? Não, está lá fora fumando. Então, assim, quer queira ou não, aí é uma regulamentação que pensou que, na hora que você diz, você não entra em determinados lugares fumando, a pessoa iria deixar de fumar. Mas só que é um vício que está dentro, né? Que é um trabalho muito difícil, muitas vezes, de trabalhar, porque tem química ali. E aí o que acontece? A pessoa vai lá para fora, ela realmente se sente excluída, porque ela queria estar fumando, que não é certo, ouvindo a conversa de quem estava no café, mas ela tem que ficar lá fora X horas até ela terminar a estragada dela, para poder retornar, né? Então, assim, foi uma forma de diminuir, de certa forma, parece que houve uma redução de pessoas fumantes, eram muito mais, até porque foi proibido na TV novelas e filmes com pessoas fumando, né? Então, isso deu uma redução no termo do cigarro. Mas, então, o rapaz, ele expressa isso, né? Houve uma expressão dele de sentimento de dizer, me sinto realmente excluído, gostaria muito de parar de fumar, mas eu não consigo, ele expressa isso. Por isso que eu digo que o diálogo foi porque houve uma abertura. Não sei se vocês também fazem essa leitura. É porque, assim, no diálogo, na última parte do Lucas, ele fala, sim, eu quero, estou realmente comovido com sua preocupação e disposto de ajudar, mas esse mas tem muito peso. E se eu ainda não estiver pronto para tentar? Então, tem muito peso isso, né? Porque ele fala, eu vou tentar, mas eu estou te ouvindo o que você está falando, né? Eu posso me sentir excluído, mas, sabe, esse mas tem muito peso dentro de um diálogo, quando a pessoa olha, para mim esse mais diz, tá bom, você está falando, eu estou te ouvindo, eu me sinto excluído, eu sei que eu não vou em certos lugares, mas você vai continuar me amando do jeito que eu sou? Para a questão aqui em si, ele tem um ótimo amigo, ele tem um amigo maravilhoso, que muitas vezes nós olhamos também para os nossos e amamos eles do jeito que é, mesmo vendo, porque a minha mãe fumava, eu falava assim, ai mãe, se ela está queimando dinheiro, mas o dinheiro era de quem? Era dela, né? Se ela, o cheiro que incomodava a mim, se incomodava a mim, eu que ficava um pouquinho mais distante, né?
e morreu por causa, e praticamente veio à falência por causa devido de cigarro também. E está tudo certo, foi escolhas. Não sei se isso tudo encaixa dentro desse contexto, né, do pedido e da exigência. Eu também perdi um pai por conta de cigarro, né? Meu pai era jornalista e todo jornalista, num período lá atrás, só conseguia escrever nas máquinas, aquelas normais, né? Com cigarro do lado, né? Então, meu pai era jornalista também. E faleceu por conta de cigarro. Mas, quando ele teve vamos dizer, no momento pior dele, ele virou, se eu lembro, ele virou para mim mesmo e disse: como eu me arrependo de não ter parado de fumar, né? E houve um período onde havia uma possibilidade, ele estava com o pulmão preto e um médico queria fazer uma cirurgia, alguma coisa assim, que era para limpar aquele pulmão. E ele se negou, né? Então, e aí, quando realmente não houve mais jeito, que ele ficou sufocado, né? Ele chegou a dizer: eu me arrependo de não ter escutado, né, o que o médico estava falando, porque ele iria viver muito mais. Então, é complexo, porque a gente está lidando com um vício terrível, né? E muitas vezes a pessoa quer sair e não consegue, né? Muitas vezes. Quando eu vejo uma ajuda, né? Uma pessoa talvez até dando esse tipo de ajuda, ou dando uma informação, o médico, quando tentou ajudá-lo, né? No caso do meu pai, é uma forma de dizer: ó, a gente pode prolongar mais sua vida, né? E aí o livre-arbítrio, né, de escolha. E às vezes a química é muito forte e uma droga muito forte que a pessoa não consegue, né? Então faz assim, mas é por isso que eu acho que é bem empático a conversa, porque se sabe que essa droga não leva, encurta a vida. Então até que ele coloca: eu queria ficar com você mais tempo. E às vezes é necessário ser verdadeiro, né? E aí é quando o rapaz diz: e se eu não conseguir fazer isso que você quer, você vai continuar sendo meu amigo? Ele diz: vou. Mas eu estou querendo te ajudar. Eu acho que tem isso. Porque a gente está falando aqui de uma situação muito complexa. O que é que você acha, Lívia? Só para a gente começar a Eu reduzir acho meio o que tempo. eu também concordo com a Luzanira falou, que eu também não achei uma atitude assim. Eu achei um motivo de preocupação, porque o vício, a gente sabe que o vício é uma doença. E ele prejudica não só a pessoa que está fumando. A pessoa, no fundo, ela quer uma ajuda, mas ela não consegue, porque tá a psique, né? Mexe com a psique da pessoa, entendeu? E muitas vezes você precisa, às vezes, até fazer uma intervenção mesmo, dependendo do grau e do tipo, né, de vício que a pessoa, porque a pessoa já perdeu até o livre-arbítrio, dependendo do caso. Não digo assim um cigarro, mas outro tipo de vícios, entendeu? Então, eu, por exemplo, eu também já tive esses vícios muito na família, entendeu? Eu convivi. Minha mãe fumou durante muitos anos, mas ela me largou. Quando ela viu que minha avó teve câncer, ela largou o vício. E eu lembro, eu era adolescente, ela pedia para eu comprar cigarro, eu morria de medo de colocar o cigarro na boca, eu tinha medo de ficar viciada, né? E nem tinha essas campanhas igual a Sandra falou, porque antigamente era aquela propaganda de saúde, quem fumava, Malibu, então tinha um incentivo muito grande do cigarro, né? Nas novelas era muito grande. E depois se descobriu que não era nada disso. Hoje um vício que voltou, que é aquele cigarro eletrônico, os jovens estão usando muito. Substituir o outro, que ele tem mais nicotina, é mais prejudicial do que aquele cigarro. Muito, e agora estão usando, o pessoal está usando demais. Aí eu lembrei de uma situação, uma vez eu estava com meu marido no Rio, aí uma rua que é na beira, que é cheia de barzinho, e a gente, vamos entrar nesse barzinho aqui. Aí a gente sentou, aí fumando, aí eu estava incomodada, né? Aí depois que eu percebi que era um local, era uma charuteria, não sei se é charutaria que fala, entendeu? Aí então a gente é que está no lugar errado, que aqui é o ambiente deles, entendeu? Aí depois que a gente pediu a conta e saiu, entendeu? Porque eu nem sabia que tinha um lugar específico, né?
para isso. Mas é por aí. E a gente, são 10h04, nós encerramos hoje o capítulo, deixa eu olhar aqui, o capítulo 6, aí fica para a próxima semana, darmos o início ao capítulo 7, tá bom? Aí eu quero agradecer a contribuição de cada um pelo dia de hoje. Você quer falar, Regina? Pode falar. Rapidinho. Só queria deixar uma reflexão aqui nessa questão do pedido. Assim, né? Pelo menos no meu pensamento. Quando a gente faz um pedido, ele sempre vai de encontro com uma disposição, né? Uma vontade do outro. Também de atender a esse pedido, a essa necessidade. E quando se trata da dependência química, já envolve uma questão de saúde também, né? Aí já fica um pouquinho mais complicado. Eu sei porque é uma condição que eu passo com o meu sobrinho, que ele é fumante, e nós já conversamos várias vezes sobre essa questão. Ele já tentou parar várias vezes, não conseguiu. E a questão alcoólatra, então, acho que a gente vive muito era alcoolista, né? Então a gente vive muitas situações nesse tipo. Mas, né, quem sabe, essas conversas todas, eu acho que acaba fazendo com que a pessoa também reflita um pouco sobre a situação. Acho que o mais importante é essa questão da gente respeitar a decisão do outro, né? Às vezes o que a gente esquece é justamente isso, que a gente precisa respeitar a decisão do outro. Isso é importante. E direcionar, né? Mostrar caminhos, né? Agora, se a pessoa vai seguir ou não, aí já é uma outra história. Só queria deixar essa reflexão no finalzinho. Agradeço a oportunidade de estar aqui no grupo. Também só para fechar, né, gratidão a cada um que vocês estão aqui. Nossa, quanta contribuição, né? A gente sozinho a gente não consegue ter tanto raciocínio, tanta linha de pensamento, né? E Lu foi brilhante. Lu, nossa, você trouxe um ponto-chave mesmo aí desse processo, né, de como estamos nos comunicando, que é isso, não tem outro. A gente está cortando palavras, né, cortando falas, e o grande medo é isso, que daqui a pouco a gente não vai estar falando, porque quem está falando é a inteligência artificial, né? Então é todo esse cuidado. E gratidão, Regina, gratidão, Silvana, Lívia, gratidão aí porque você está aí na leitura e, né, essa voz que traz para a gente todo esse conteúdo. Gratidão, hoje foi maravilhoso. E aí também é que serve. Então tá bom, obrigada, gente. Um bom dia para vocês, bom trabalho, tá? Até semana que vem. Tchau. Muito obrigada.